Fala, gente! Então, vamos finalizar agora a nossa primeira unidade, né? Com a segunda parte da nossa aula sobre força e aceleração, né? Nesse caso, a gente vai começar a trabalhar com o movimento curvilíneo, ou seja, como é que são as forças, né, que eu tenho no movimento curvilíneo. Então, a gente vai falar um pouco sobre as coordenadas normal e tangencial, a aceleração normal e tangencial e, por fim, o equilíbrio dinâmico. Tá bom? Então a gente começa falando o seguinte, ó, quando um problema envolve o movimento de uma partícula ao longo de uma trajetória curva conhecida, eu tenho duas coordenadas que eu preciso me preocupar, que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Que é a coordenada normal e a coordenada tangencial, tá bom? Eu uso essas duas, na verdade, porque essas duas componentes elas podem ser facilmente formuladas, como a gente vai ver daqui a pouco. E conforme a gente já viu também em aulas anteriores, né, a gente tem três tipos de coordenadas. Né? A gente tem a coordenada normal aqui, a direção normal, né, a um determinado ponto. Né? Aqui eu tenho a curva, ó, né? Aqui eu tenho a partícula, então aqui eu tenho a normal, aqui eu tenho a tangencial e aqui eu tenho a binormal. E como a gente já tinha visto, essa binormal ela é zero, na verdade, porque ela não está se referindo à trajetória, ela não tem referência com uma trajetória. Né? E aí só lembrando, né, que será considerado um sistema de coordenadas inercial. Esse sistema ele vai estar parado em relação a um referencial. Tá ok? Então, lembrando disso, a gente pode escrever as equações escalares para cada direção. Então, para a direção tangencial, eu tenho que a força é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Para a direção normal, eu tenho que a força normal é igual a massa vezes a aceleração normal. E na binormal, eu não tenho força nenhuma. Tá bom? Então, essas são as equações escalares que a gente pode escrever para os três. Aqui eu trouxe um exemplo de um pêndulo, né? Que é onde a gente tem um movimento harmônico simples, que é o que a gente chama de MHS. Né? A gente tem aceleração na direção tangencial. Então aqui está um pêndulo, ó, ele tem aceleração tanto na direção tangencial como na direção normal. Tá certo? Bom, como a gente viu anteriormente, a componente tangencial, né, da aceleração ela é dada por essa equação. Ó. A aceleração tangencial é igual a dv dt, que é a derivada da velocidade em função do tempo, né? E como vocês já sabem também, se essa força tangencial ela atuar no sentido do movimento, a velocidade escalar da partícula vai aumentar, né? Se ela atuar no sentido oposto ao movimento, a partícula vai desacelerar, ou seja, sua velocidade ela vai diminuir, tá certo? Bom, já na componente normal da aceleração, a gente tem, como a gente já viu nas aulas anteriores, essa equação, né? Ó, aceleração normal é igual a v ao quadrado sobre ρ. E essa aceleração normal é o que a gente chama de aceleração centrípeta, né? Que significa aquilo que aponta para o centro. Né? Ela representa a taxa de variação temporal da direção da velocidade, né? Quando ela está apontando para o centro, né? Ó, como nesse caso aqui. Ó, tá? Eu tenho um movimento curvo, né? Uma curva aqui. Eu tenho uma partícula. Na hora que eu estou fazendo essa curva, imagina um carro numa estrada, na hora que ele está fazendo essa curva, eu tenho um dos componentes apontando aqui para o centro, que aí é por causa do atrito, do pneu e por aí vai. Mas tem essa aceleração apontando para o centro. Claro que a aceleração tangencial ela vai ser, se a gente tiver as duas, né, logicamente, a aceleração tangencial ela é uma aceleração que a gente sente mais do que a aceleração centrípeta. Tá bom? Ou pelo menos não que a gente sinta, mas que a gente tem mais ideia do que seja. Né? Mas de qualquer forma existe essa aceleração também. Ó. Ela é sempre causada pela força F normal, que atua na direção positiva do eixo normal. Então, sempre como eu tenho um eixo aqui, né, eu vou ter a minha origem, né, então ela atua sempre na direção positiva do eixo normal, ou seja, ela atua para o centro da curvatura. Né? Então, a gente pode afirmar que a força centrípeta, né, que é indicada por FCP, é uma força resultante que atua em corpos que descrevem trajetórias curvilíneas ou circulares. Então, da mesma forma que eu tenho uma aceleração centrípeta, eu tenho uma força centrípeta também. Tá certo? Então, as forças tangencial e normal à curva elas são dadas por essas duas equações. Ó. A força tangencial m multiplicado pela derivada da velocidade em função do tempo, dv dt, e a força normal mv ao quadrado sobre ρ. Tá certo? São duas equações realmente muito simples. E dessa forma, a gente pode definir a força centrípeta
como uma força resultante, né, que puxa o corpo para o centro da trajetória em um movimento curvilíneo ou movimento circular, que é o que a gente já tinha comentado, né? E aqui é importante, ó, a gente destaca que a força centrípeta, essa força aqui, ó, para o centro, é a responsável por manter a partícula na trajetória durante o movimento curvilíneo. Porque se eu não tivesse essa força centrípeta, o que é que iria acontecer aqui? Ao invés dele fazer essa curva, ó, ele sairia, como a gente fala, pela tangente. Tá bom? Então essa força é uma força realmente bem importante. Se a gente não tiver essa força centrípeta, né, empurrando o objeto, a partícula para o centro, a tendência seria ele sair dessa curva aqui. Tá bom? Então, a intensidade da força centrípeta ela pode ser determinada por essa equação, como a gente já viu, né? O massa vezes a aceleração centrípeta. Ou então por essa outra, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por ρ. Como a gente já comentou, o ρ é o raio da curvatura e v é a intensidade da velocidade escalar. Então aqui a gente tem um exemplo. Ó. Quando um veículo ele executa uma curva em uma autoestrada, a força de atrito entre os pneus e o asfalto ele atua como uma força centrípeta, né? E mantém um móvel, né, aquele automóvel, preso à trajetória circular. Senão ele sairia. E acontece muito, né? E aí aqui é a observação. Por isso que a gente precisa ter cuidado com os pneus carecas e as pistas molhadas, porque elas diminuem o atrito, né? E aumenta o risco de o veículo perder o controle e sair da pista durante a execução de uma curva. É como se eles perdessem a capacidade de ter essa força centrípeta. Bom, da mesma forma, levando ainda em consideração a nossa autoestrada, né? Quando a gente está lá numa estrada e a gente vai fazer uma curva para a direita, por exemplo, a gente percebe que o nosso corpo ele é automaticamente levado para o lado esquerdo, né? Apresentando a tendência de sair da curva feita por aquele veículo. Às vezes a gente faz uma curva muito fechada e a gente termina sendo, entre aspas, esmagado na porta, né? Esse tipo de força que surge quando a gente faz essa curva é o que a gente chama de força centrífuga, né? Aqui já é diferente da centrípeta, tá? Centrífuga, ela tem a tendência de fugir do centro, tá bom? E o que é que isso aqui acontece? Justamente porque durante a execução da curva, o nosso corpo ele tende, por inércia, né, a manter o movimento na direção anterior. Então, se eu estava numa direção, ele tem a tendência de manter o corpo nessa mesma direção, né? Por isso que a gente tem essa sensação de que está sendo empurrado para fora, tá certo? Que na verdade isso aqui, essa força que a gente chama de força centrífuga, na verdade é a própria inércia, né? Seria uma força propriamente dita. E quem é que nunca experimentou essa sensação em um ônibus, né? O ônibus está em movimento, né? Então o nosso corpo ele tem a mesma velocidade do ônibus. Na hora que o ônibus ele freia, né? A gente tem a tendência de permanecer na velocidade com que aquele ônibus estava. Por isso que a gente vai para frente, né? Quem nunca experimentou isso na vida, não é isso? Que é chamada de lei da inércia, tá bom? Que é a primeira lei de Newton. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o equilíbrio dinâmico, né? Então, a primeira coisa, equilíbrio, ele é um conceito que indica que uma partícula ela se mantém equilibrada a partir de uma velocidade constante, né? Ou seja, quando eu não tenho aceleração. Resumindo, a gente pode dizer que quando a partícula está acelerada, ou seja, a aceleração não nula, ela tende a se desequilibrar. Ou seja, o somatório de todas as forças que atuam em uma partícula ela tem que ser zero. Então, quando isso aqui acontece, a gente fala que essa partícula está em equilíbrio. Tá bom, gente? Então, quando uma partícula ela se encontra em equilíbrio estático, né, porque eu tenho um equilíbrio estático e eu tenho um equilíbrio dinâmico, né, quando ela se encontra em equilíbrio estático, significa que ela está parada, em repouso. Né? E o que quer dizer isso? Quer dizer que a sua velocidade vetorial é nula, a aceleração da partícula em relação a um referencial inercial ela também é nula, e a soma de todas as forças que atuam na partícula é igual a zero. Então esse exemplo aqui é 1. Esse corpo está parado porque está todo mundo aqui sem movimentos, as forças são todas iguais, ou seja, o somatório vai ser igual a zero, então a gente está dizendo que essa partícula ela está em equilíbrio, tá bom? Já ainda em consideração, né, essa partícula, no equilíbrio estático, a gente chega às seguintes expressões, ó, para a direção x. Aqui, ó, para a direção x, essas são as forças, né? Eu preciso decompor o F2 e F3. Então, na direção x, eu tenho que F2 sendo de alfa vai ser igual a F3 sendo de alfa, tá? Porque eles vão estar parados.
né? Então, eles não estão indo para nenhum dos dois lados. Então, F2 seno de alfa é igual a F3 seno de beta, desculpa, né? Falei seno de alfa, seno de beta. Já na direção Y, ó, eu tenho que F1, que é essa força aqui, ó, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao F2 cosseno de alfa, né? Mais o F3 cosseno de beta, decompondo essas forças aqui que vocês aprenderam lá na mecânica 1. Tá certo? Essas são as duas equações. E quando a partícula ela se encontra em equilíbrio dinâmico, né? O que é que significa isso? Significa que ela está em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ela está em um movimento com uma velocidade constante. O nosso corpo ele tende a sentir a aceleração e não a velocidade. Por isso que quando a gente pega um avião, por exemplo, o avião ele está lá numa velocidade de 900 km por hora, 1000 km por hora, e a gente está tendo a impressão de que está parado. Na hora que aquele avião ele dá uma diminuída na velocidade ou ele aumenta a velocidade, a gente sente. Então, assim, o nosso corpo ele tende a sentir a aceleração e não a velocidade. Quem tiver interesse, por exemplo, de pular de bug jump, a sensação mesmo que você vai ter vai ser no início, vai ser na sua aceleração. Não bug jump, mas de pular de paraquedas. A sensação que você vai ter mesmo na barriga, aquela coisa, aquele frio, vai ser no início. Depois a sua velocidade ela vai permanecer constante e aí você vai se sentir como se estivesse parado no ar. Tá certo? Bom, aqui só a título de curiosidade, né? A segunda lei de Newton ela pode ser escrita alternativamente dessa forma. Ó. Somatório das forças menos massa vezes aceleração é igual a esse vetor zero aqui. Ó. Esse vetor é um que a gente chama de vetor nulo, que é dado por 0i mais 0j mais 0k. Né? Ou seja, esse vetor zero aqui ele tem comprimento igual a zero. Tá certo? Assim, ó, o que a equação 9 afirma, essa equação aqui, ó, é que a soma vetorial da resultante de todas as forças que atuam em uma partícula, né, F e o vetor menos A, é igual ao vetor nulo. Ou seja, na hora que eu faço isso daqui, né, eu digo que eu entendo como um equilíbrio dinâmico. Né? Por quê? Porque todas as forças que estão atuando em uma partícula somadas a esse vetor menos m vezes A vai ser igual a zero. Tá certo, gente? Então, nessa figura, o que, é que a gente tem? A gente tem F1 e F2. Então, teoricamente, eu faria F1 menos F2 igual a massa vezes aceleração. Na hora que eu passo o massa vezes aceleração para cá, né? Nesse sentido aqui, ó, negativo, como a gente já tinha visto, eu tenho força 2 menos massa vezes aceleração, que também é uma força igual a zero. Com isso, resulta que a força 1 vai ser igual a zero, ou seja, o meu sistema está em equilíbrio dinâmico. Tá certo? Dessa forma, uma partícula ela pode ser considerada em equilíbrio quando está sob a ação das forças dadas e do vetor de inércia. Né? E esses problemas envolvendo partículas em equilíbrio dinâmico, eles podem ser resolvidos pelos métodos que são desenvolvidos lá na estática. Ou seja, a gente aqui não vai trabalhar e não vai focar tanto nessa questão. Tá certo? E assim, por fim, quando as componentes tangencial e normal são utilizados, é mais conveniente representar o vetor de inércia por seus dois componentes, menos MAT e menos MAM, no próprio esboço. Ó. Tá certo? Então eu tenho F1, F2 e F3. Então eu tenho aqui ó, o menos MAM, né, que é a normal, que seria esse caso aqui, ó, a normal, e o menos MAT, que seria a tangencial. Tá certo, gente? Tudo isso aqui igual a zero significa que ele está em equilíbrio. Tá bom? Então era isso, gente. Finalizamos as aulas da primeira unidade. A gente já, enfim, resolveu algumas questões. Vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas e é isso. Abraço.